Ontem eu estava ouvindo o presidente do IPEA no Brasil falando sobre a implantação do IVA estadual no Brasil. O IVA é uma coisa muito interessante aqui da União Europeia, tanto que o tema desse vídeo é falando justamente sobre o IVA. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e dê seu like. Essa semana a gente recebeu um e-mail de uma cliente nossa do Brasil tentando entender as diferenças sobre a tributação no Brasil e a tributação em Portugal. E coincidiu com uma entrevista que eu ouvi ontem de manhã na CBN, que era o presidente do IPEA falando sobre a possibilidade constitucional de implantar o IVA no Brasil. Por um impedimento constitucional, é bem difícil de implantar o IVA, e eu vou explicar daqui um pouco o que é o IVA, nacional no Brasil, mas é possível implantar nos estados. Isso traz uma vantagem muito grande. No e-mail que essa cliente enviou para nós, tinha lá alguns impostos aqui que ela denominou e pediu para a gente criar uma tabela de comparação com os impostos de Portugal. E eu achei bem interessante fazer esse vídeo baseado nesse e-mail dela. Porque ela fala aqui do imposto de renda da pessoa jurídica, o PIS, COFINS, CSLL, IPI, ICMS, ISS. Esse tipo de coisa não existe na União Europeia. Não existe, porque aqui existem 3 impostos onde as empresas e as pessoas singulares, pessoas físicas, pagam. Um imposto que é o imposto sobre o consumo, que é o IVA, imposto de valor adicionado, que é o IVA. Cada país da comunidade europeia tem uma alíquota de IVA. Portugal é 23%, a Espanha aqui do lado é 21%. Existe um país que está tentando entrar na União Europeia agora, que o IVA deles é 4%. E isso está sendo um fator impeditivo para eles entrarem na comunidade europeia, fazer parte da União Europeia. E esse IVA é o que você sabe que você vai pagar. Quando você contrata um serviço e a pessoa diz lá que é 100 euros, o IVA você vai pagar sobre esses 100 euros que você está contratando de serviço. O IVA em Portugal, por exemplo, de 23%. Então a tua nota fiscal vai sair lá com 100 euros do serviço que você contratou de alguém que vai prestar serviço para você e mais 23%. Então o total da nota fiscal vai ser 123 euros. Você já sabe o valor. Você já tem isso calculado na tua mente. É fácil de você entender como que funciona o mecanismo de impostos quando é um único imposto. Outra coisa que tem é o IRC, que é o Imposto de Renda da Pessoa Coletiva, que seria o RPJ do Brasil, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. E tem o IRS, que é o Imposto de Renda da Pessoa Física que a gente tem no Brasil, o IRPF. Aqui é muito mais simples. O que existe de variação dentro desses impostos são alguns tipos de produtos ou serviços estão isentos de IVA, ou algumas operações intracomunitárias estão isentas de IVA, porque o IVA é um imposto de consumo nacional. Então, por exemplo, operações feitas entre países, em alguns casos, são isentos de IVA. E com relação ao imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, que aqui eles não chamam de jurídica nem física, eles chamam de singular ou coletiva, no caso da empresa coletiva, no caso da pessoa física é o singular. Existem escalas de impostos de renda dentro dessas duas qualificações, ou de empresa ou de pessoa física. E essas tabelas são lançadas no final do ano, numa coisa que eles chamam aqui de orçamento do Estado. Então você já sabe no final do ano qual vai ser a tua alíquota no ano seguinte do imposto de renda da tua empresa ou o teu pessoal. Então é muito simples a parte de impostos aqui. Se o Brasil conseguisse, que eu acho muito difícil, porque a briga estadual no Brasil ia ser muito grande se fizesse a implantação do IVA, mas é um caminho para que o Brasil volte a produzir mais. Talvez isso demore muitos anos a ser implantado. Muitos anos mesmo. E quando eu falo de muitos anos, assim, mais de 10 anos a coisa estar realmente funcionando. Porque, imagina, eliminar esse mundo de impostos aqui, que é esses que estão na lista, não sei se vai aparecer, mas tem um mundo de impostos aqui que a nossa cliente relacionou, transformar todos eles em 2 impostos só para a empresa. Outra coisa que a gente vê no Brasil é que o simples é desleal com quem quer crescer. Se você é empresário e está me assistindo, com certeza você já pensou isso milhões de vezes. Porque você tem que abrir diversas empresas no Simples Nacional para você conseguir faturar mais. Você não consegue ter um controle que realmente funcione da tua empresa, porque você tem que ter diversas empresas do Simples no nome de diversas pessoas, e é o que todo mundo faz. Eu sou contabilista no Brasil há anos, e isso é uma prática comum no Brasil. Para que você tenha diversas empresas que não extrapolem o faturamento, você abre um monte de empresa em vez de ter uma só que produza mais. E se tivesse o IVA, você já sabe que você não vai pagar imposto, é o consumidor final que vai pagar o imposto. Porque entre empresas, o IVA é uma conta corrente.
Você comprou o produto para revender o produto, existe uma conta corrente de compensação. Você vendeu mais caro, a diferença daquele IVA você vai pagar o Estado. Mas quem paga efetivamente o IVA é o consumidor final. É quem compra lá na ponta o produto. Diminui o custo demais de uma operação IVA. E essa é uma grande vantagem competitiva da União Europeia. Você tem o IVA que faz com que você tenha maior produção, onde a tua empresa não tenha que ter escalas de mentirinhas, assim, tipo Simples Nacional, que faz com que as empresas fiquem esmagadas naquele tamanho que é limitado, o governo limita o tamanho e você não consegue andar na sua operação. Então, o IVA é uma coisa que é muito boa para o desenvolvimento de um país. E se o seu negócio quer crescer, traz ele aqui para a Europa. Entre em contato conosco. Esse vídeo é curto como todos os outros. Eu vim hoje simplesmente para falar do IVA. O IVA é muito bom para um país. Se acabar saindo aí uma possibilidade de votação pública, onde o povo pode escolher por um imposto, lembre-se desse vídeo na hora de falar sobre o IVA. IVA é isso. O IVA, quem paga é o consumidor final. Então faz com que quem produza, a cadeia produtiva, produza muito mais. E acaba com essa história do Simples Nacional. Um ótimo dia para você e a gente se vê no próximo vídeo.